Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais, tá? Segunda-feira e hoje comigo, professora Alessandra. Bom dia, Alê. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos, professores, pais. Bem-vindos a essa manhã de segunda-feira com a gente, né? Tem gente que ainda está meio dormindo, tem gente que já acordou. Só que estamos aqui para dar continuidade à ideia da recuperação, né? Sem Continuar dúvida. trabalhando a recuperação. Já tem um monte de bom dias aqui no chat e eu estarei acompanhando as respostas de vocês. É verdade, Alê. Tá sempre uma satisfação, um prazer, né? Trabalhar, né, para os nossos estudantes, para os nossos professores, né? Que na realidade a gente faz um compartilhamento de aulas. Verdade é essa, né? Então esse novo modelo aí que está sendo adotado faz com que a gente acabe, não é, se conhecendo, né? Conversando mais com os professores, né? Nós da mesma forma, tá? E é mais ou menos essa a ideia. Hoje, tá? Na nossa aula nós vamos trabalhar a sequência de atividades 2, tá? E essa é a 5ª aula. Amanhã a gente encerra essa sequência de atividades aí pensando no processo de recuperação. É isso, Alê? Sim, a gente encerra a sequência de atividades 2, mas lembrando, de acordo com o Caderno Aprender Sempre, que nós ainda temos mais uma situação de aprendizagem, né, uma sequência de atividades, que é a SA3, e aí na sequência dela serão mais 6 aulas. Perfeito. Correto? Tá? Então a gente vai se caminhar aí até mais da metade de novembro, né? Se bem que nós já Final de estamos... novembro, Exatamente. encerra a situação de aprendizagem 3, encerra no dia 24 de novembro. Beleza, tá bom? Vamos dar sequência? Tá. Então vamos lá, nessa. começar. Recuperação, nosso diretor vai colocar para vocês o título da aula, que o pessoal sempre fala, né? Pô, cadê o título da aula? Cadê o título da aula? Como é que é? Pois Vocês bem. sempre esquecem de colocar o título, tá aí, Pois, gente? pois é, tá? A aula de hoje é ordenação de frações e equivalências, tá? E aí nos aparece a definição da sequência de atividades, a sequência de atividades 2, perdão, aula 5. E os objetivos da aula hoje são ordenar frações utilizando os sinais de maior e menor, identificar frações equivalentes, que a gente já faz bem isso, né? Eu acredito, tá? Sim. E comparar frações com denominadores iguais e diferentes. Tá? Então, hoje, foco um pouco mais diferenciado, mas todos esses conceitos, acredito que já foram trabalhados por nós e por vocês também. A habilidade selecionada é EF06MA07, que trata da compreensão, comparação e ordenação de frações associadas às ideias de partes, de inteiros e resultados de divisão, identificando frações equivalentes. É esse o foco da aula de hoje, Alê. Então, e aí a importância de trabalhar a parte de frações, que é uma questão que alguns alunos ainda apresentam dificuldade. Se a gente não trabalhar bem, chega lá no ensino médio, que também usa bastante essa representação, né, dos números Sim. racionais, a dificuldade aumenta e talvez até acaba acarretando a dificuldade de compreensão de outros conceitos por não saber empregar corretamente a representação fracionária, né, Osmar? É verdade, são tantas coisas, tantas variações. Você diz, um conteúdo que a gente já desenvolveu. É verdade, mas na realidade a gente tem que fundamentar bem isso, né? Alicerçar bem todo esse conhecimento, que vai ser muito utilizado posteriormente aí. Ok? Então vamos lá. Vai aparecer a atividade 1 para a gente desenvolver. Ela consiste em identificar, preenchendo com símbolos de maior, tá? Bastante conhecido, né, dos nossos estudantes, o sinal de igual, isso não precisa nem falar, né? Ou o sinal de menor, tá? Lá nos espaços com interrogação. E faça as comparações com esses números fracionários. Então, na letra A, ali, a gente tem o 2/5, interrogação 3/5. A letra B, o 8/8, interrogação 6/8, e assim por diante. Então, o que a gente quer? Na letra A, que você coloque se é maior, se é menor ou igual. Na letra B, da mesma forma, C e D também é essa a ideia da atividade. 3 minutinhos, a gente já retorna. Fala, Lê. Lembrando que está lá na página 53 do caderno Aprender Sempre, volume 3. Obrigado. Combinado? É isso aí. 3 minutinhos, a gente já retorna, gente.
Olha, Osmar, Oi. nós temos respostas, alguns alunos não conseguiram colocar, de repente, todas, tá? Mas nós temos, sim, algumas respostas aqui no chat. Então, por exemplo, os alunos do professor Maxwell responderam a letra A com sinal de maior, tá? Do professor João Paulo, letra A também, 2/5 menor que 3/5, certo? Certo. Da professora Vera Lúcia também menor. Da professora, a aluna Milena, da professora Amélia, na letra A, menor, B, maior, C, igual, D, menor. Da professora Sônia Beatriz, também falou na A, menor. Da professora Cibele, na sequência, menor, maior, igual, menor. Aluna Isadora, na letra A, menor. Legal. Professora Vera Lúcia, só vou falar mais 2, tá? Tá. Professora Vera Lúcia, na letra B, colocaram maior, na C, igual, na D, menor. E os alunos da professora Sandra, lá de Baeta Neves, em São Bernardo, no Legal. ABC Paulista, menor, maior, igual e menor. Então, seguiu por essa linha, tá? A maioria, menor, maior, igual, menor. Beleza, então, tá? Vamos devagar, porque a professora Rita falou que já comecei correndo, tá? Estou calmo, tá bom? Tá? Então, vamos com toda a paciência, com calma. Mas existem alguns métodos para se resolver isso aí, né, Alessandra? E aí a gente vai mostrar para vocês. É só o nosso jeito de fazer. Mas cada um, naturalmente, a gente insiste muito nisso aí, cada um tem a sua forma. Vamos subir os resultados? Tá? Olha lá o que aparece, o nosso diretor está colocando aí para vocês. Na situação A, 2/5 é menor que 3/5. E aí, qual que é a ideia? Os denominadores são iguais. E quando esses denominadores são iguais, a gente sabe que não tem muita novidade, não tem muito problema, né? Se que eles são iguais, resta-nos apenas comparar o quê? Os numeradores. Os numeradores, tá? Então não tem muito problema. Ora, naturalmente, o 2 ele é menor que o 3, então, sem problemas nenhum, de fato. Na letra A, sinalzinho de menor. Mas Okay? lembrando que dessa forma a gente só pode fazer quando os denominadores são iguais. Aí Perfeito. a gente compara o numerador, correto, Osmar? Perfeito, é isso aí. Então, é essa a ideia. Tudo bem? Então, aqui para a situação B, a gente tem o 8 inteiros, tá ok? E os 6 oitavos. Se a gente for comparar, posso simplificar, deixar um inteiro? Pode, sem problema nenhum. Em qualquer situação, aí um inteiro vai ser vai ser maior que os 6 oitavos, sem muitos problemas. Agora, veja, os denominadores já são iguais, né? Então não tem nenhum problema. Mantém-se esses denominadores e a gente analisa os numeradores. Ou seja, o 8 de fato é maior que o 6, portanto, a fração 8 oitavos, ou um inteiro, tá ok? Ela vai ser maior que a fração 6 oitavos. Professor, posso simplificar e comparar? Pode, mas nesse caso aqui não é vantagem, né? Porque os denominadores já são iguais. Beleza? E aí, aproveitando isso, Osmar, diga. Eu espero que a aluna Thaís, da professora Virgínia, tenha entendido por que é ao contrário do que ela colocou. Porque ela tinha colocado maior na letra A e menor na letra B. Né? Só que é o inverso. Denominador é igual, a gente compara os numeradores. Tá bom, Thaís? Beleza? Beleza. Tá, tudo bem. Então, aqui, ó, o 2/4 e os 3/6, né? É aquelas assim, poxa vida, professor, preciso tornar as frações equivalentes. Não, vamos ser pragmáticos, né? Vamos ser objetivos. Aqui não tem essa necessidade. Se a gente for pensar na simplificação, de uma forma bem prática, eu posso simplificar a primeira fração por 2, concorda, Lê? Tá? Portanto, temos 1/2, famoso meio, tá ok? E o 3/6, a gente pode buscar a simplificação também, né? A gente já fala tanto sobre isso. 3 dividido por 3 aqui, ó, ficou estranho, mas é um 3. Temos 1 e 6 dividido por 3, temos 2. Portanto, está aqui, ó, a igualdade entre eles, nenhum problema também, tá? Então, cada caso é um caso. Você tem que ter um olhar assim, aquele olhar meio delicado na hora de olhar o exercício, né? Existem caminhos, né? A técnica é usar a equivalência de frações, tá? Então, o mecanismo utilizado na aula de hoje vai ser esse. Poxa, aí você tem a percepção que você consegue ter uma resolução mais fácil, né, daquele exercício. Ora, vá por ela, sem muitos problemas.
Tá ok? A última situação aqui, Ale, o que a gente tem? Vou fazer ele separado aqui, tá? Então, tenho aqui ó, os 6 décimos. Estamos comparando ele com quem? Com 6 oitavos. Posso simplificar? Posso. Sim. Tá? É um caminho? É. E se eu não quiser simplificar e achar as equivalentes? Posso? Posso. Sem muitos problemas, tá? Só para eles darem uma lembradinha, vou simplificar isso aqui, ó, por 2, beleza? Então, aqui, ó, por 2 e por 2. Não vai resolver muito, porque não vai igualar os denominadores. Tá ok? Então, aqui eu tenho quem? Então, eu tenho 3 quintos. Mas talvez melhore a percepção para você encontrar as frações equivalentes. Talvez. Okay? Então, aqui eu estou simplificando por 2 e por 2 também. Então, temos quem? Temos o 3 quartos. Quando a gente busca as frações equivalentes, o importante aqui é encontrar denominadores iguais. Então, você vai criando essa, entre aspas, aí, essa malícia de ter essa percepção. Então, aqui, ó, para eu tornar, eu tenho um denominador da primeira fração 5 e o denominador da segunda fração 4. E se eu fizer a inversão das multiplicações? Então, por exemplo, eu multiplicar essa aqui, ó, vou usar um xzinho aqui, ó, por 4. Então, naturalmente, se eu multiplico o denominador, eu tenho que multiplicar o numerador também, e por 4. Portanto, temos aí quem? 12 sobre 20. Beleza? 12 vinteavos. E aqui, como eu multipliquei a primeira por 4, eu faço a inversão. Multiplico a segunda por 5, numerador e denominador. Encontramos quem? Encontramos 15 sobre 20. Aí já era, né? A gente começou falando que a ideia é igualar os denominadores. Ou seja, a gente com certeza pode afirmar que 12 é menor que 15. Então, um exercício de prática que a gente vai fazer mesmo, né? De repetição, de processos, de paciência também. Correria em matemática nunca resolveu nada, né? E às vezes a gente vem meio acelerado aqui por conta do tempo, não é? Que é completamente diferente da rotina da sala de aula, né? A gente tem um espaço maior para trabalhar, enfim. Mas aqui a gente procura fazer sempre também da melhor forma possível. É isso aí? Diga. Sim, você sabe que... Ó, eu não conheço esse método, tá? Mas eu achei interessante. Legal. Pro Valdeci, colocou assim, podemos usar o método da borboleta. Da borboleta. Você conhece o método Não. Conta aqui para mim que eu fiquei curiosa. Esse método eu não conheço não, mas bateu uma curiosidade de entender aqui, eu achei interessante. Que, de repente, também pode ser uma forma de facilitar a compreensão dos alunos. É verdade. Ensina pra gente. Beleza? É isso aí. Então, é isso. Tudo bem? Vamos para a segunda atividade? Vamos nessa. Ok, beleza. Vai aparecer lá a segunda atividade para vocês. Nosso diretor vai colocar. Beleza. Atividade 2. Identifique, preenchendo com símbolos de maior que, igual ou menor que, os espaços com interrogação. E faça as comparações com esses números fracionários. Na prática, o que a gente quer? Tá? Apareceu essa interrogação aqui, ó, então você está comparando essas duas somas. Ok? Então, a ideia o que é? Primeiro você soma as duas frações e depois você as compara. Beleza? A ideia aqui é exatamente a mesma. Ora, para fazer a primeira parte, você resolveu essa aqui. E aí você vai comparar a segunda com a terceira, naturalmente aí através desses sinais. Tá? Sinal de menor, sinal de maior ou através do sinal de igual. É essa a proposta. Você sabe que aqui no chat os professores estão colocando, né, que outra forma de fazer essa comparação é dividir numerador por denominador, fazer a multiplicação cruzada. Verdade. Todas essas são formas realmente de também fazer essa comparação entre as representações fracionárias, né? A gente facilitar esse processo. Aqui a habilidade ela pede muito da gente trabalhar as frações equivalentes. Por isso que a gente não está enfatizando nem na ideia de fazer a divisão do numerador pelo denominador, tá? E nem fazer a multiplicação cruzada nesse caso, certo? É verdade, né? A professora Alessandra tocou num ponto importante. Aqui o foco da aula, que a gente vai dizer, posso usar outro método? Tá. Aqui a gente vai seguir o que a habilidade, o que a equipe curricular de matemática propõe para que seja seguido. Essa a ideia. Tá? Então, é sempre assim. Lá no comecinho da aula, sempre aparece a habilidade, vocês vão perceber. E aí, o que acontece? A gente desenvolve a aula em cima desse contexto, em cima dessa proposta da habilidade da aula diária. Beleza? É isso mesmo. Tudo bem? Tranquilo.
Vamos fazer para a atividade 2, explicada a atividade 2, 3 minutinhos para eles, Ale. Fechou. Fechou, 3 minutinhos a gente já retorna. Até já. Osmar, Oi. ó, temos respostas. Alguns responderam só a primeira parte, tá bom? E Tá. alguns as duas. Então, a Rayane, do sexto C, aluna do professor Rogério, ela disse menor, Ok. maior. Legal. Certo? Sim. Os alunos da Escola Marechal Rondon falaram menor na primeira parte. Legal. Maria Eduarda, aluna da professora Amélia, menor, maior. Os alunos da a aluna Yasmin, da escola Ari Correia, lá de Ourinhos, também, menor e maior. Os alunos da professora Eliane, eles colocaram só o resultado, então 5/5 igual a 1, Legal. 9/5 e 2/7, mas não fizeram a Tá. comparação nesse caso. Os alunos lá da escola de Norá, de Cananéia, também, menor, maior. E o Murilo Henrique, lá de Paraguaçu Paulista, respondeu na primeira parte menor. Mas olhando aqui os demais, a ideia de todos foi essa. Ou eles responderam o resultado só das operações, Sim. tá? Sem a comparação. E quem fez a comparação, menor, maior, nessa ordem. Beleza. Gente, nós temos plena convicção que 3 minutos é um tempo insuficiente, vamos dizer assim, para fazer esse tipo de cálculo. Mas é o que temos, né? Bem ou mal, é isso, tudo bem? Então a gente vai se ajustando e aí com calma a gente vai resolvendo, tudo bem?
Tá lá. Vou subir os resultados ali e a gente faz os comentários. Tá ok. Tá? Então, o que a gente tem aqui? 1/5 mais 4/5. Você compara. Vamos somar? A ideia aqui é essa, né? Então, aparece a soma das frações. Aqui não tem muita novidade, porque os denominadores são iguais. Então, nós temos aqui, mantém-se o denominador, ou seja, 5. E aqui é só somar, portanto, temos 5/5, também conhecido como inteiro. Tá ok? Como os denominadores aqui também não tem muita novidade, né? São iguais, mantém-se o denominador, vamos operar lá em cima, 5 mais 4, 9. Pronto, primeira tranquilinha, né? Então, como os denominadores são iguais, a gente só se ocupa dos numeradores. 5 é menor que 9, nenhuma novidade, tranquilíssimo. Tá okay? Essa comparação ela acaba sendo mais fácil, porque nesse caso, o resultado das duas operações também mantém o mesmo denominador. 5 na primeira e 5 na segunda, certo? Perfeito, tá ok? Fechou. Como a gente já sabe, essa intermediária aqui, essa do meio, a gente vai comparar com essas outras aqui. Aí tem um pequeno probleminha que os denominadores são diferentes. Então, vamos fazer a operação aqui. Ó. Então, mantém-se o 7, tá? Sem muitos problemas. E aqui, ó, 5 menos 3, temos 2. E aqui o que acontece, né? Aí a gente vai ter que buscar a equivalência, né? Eu vi no chat que alguns falaram do mínimo múltiplo comum, tá? Então acontece, perdão. Vocês, se tiverem o hábito de usar o mínimo múltiplo comum, sem problema nenhum, o façam. Tá ok? A gente tem que ser objetivo e encontrar o método que mais se adapta aí, que tem mais facilidade. Mas, como a gente já disse, a proposta da habilidade não é essa. A proposta é trabalhar com equivalência. E aí a gente vai buscar esse caminho, né? O que acontece quando eu comparo 9/5 com 2/7? É maior, é menor, é igual? Vamos resolver através do quê? Deixa eu apagar essa borracha. Ok? Beleza. Esse conceito aí, tá? Então, veja, vamos encontrar as frações equivalentes. Vamos multiplicar numerador e denominador, tá ok? Veja, vamos trabalhar com a inversão? Pode ser, Alessandra? Tá? Então, quanto mais você faz isso, você vai percebendo, vai ganhando essa entre aspas aí, né? Essa malícia de entender o exercício. Diga, né? Até porque o aluno Caio, aluno da professora Camila, ele disse que ele ainda não entendeu a ideia da simplificação. Da simplificação? Então, exatamente. Então, de repente, aproveitar esse momento, né? Porque a gente pode simplificar, ou nesse caso, é a ideia da fração equivalente. Sim, tá. Né? A diferença é que quando eu simplifico, eu uso a ideia da divisão, certo, Osmar? Certo. Tudo bem? Tá bom, ô Caio? Então, é só prestar atenção nesses detalhes. Quando eu multiplico, quando eu divido. Se eu estou dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo valor, eu estou simplificando, correto? Verdade, tá? Eu me apressei aqui, já quis colocar, tá? Mas aí, calma, paciência, tá? Então, vamos lá. Vamos comparar. Do jeito que está aqui, fica difícil comparar. Não sei, faça, né? A divisão decimal também que pode, não tem muito problema, tudo bem? Então, aqui ó, a proposta, o que é? Vou multiplicar por 7, já buscando igualar esses denominadores, vou fazer essa inversão, vou multiplicar por 7, tanto o numerador quanto o denominador. 9 vezes 7, temos aí os 63, e os 5 vezes 7, 35. Olha o que vai acontecer quando a gente multiplicar, tá? Eu gosto do pontinho, né? Vezes 5 e vezes 5. Ó, fiz a inversão para igualar esses denominadores, tá? Então, temos ali 2 vezes 5, temos o 10, tá ok? E o 7 vezes 5, 35. Pronto, denominadores iguais, tá? Denominadores iguais, o que a gente vai fazer? Vai fazer a comparação. Ora, denominadores iguais, está tranquilo, não vou me preocupar com eles. E 63, naturalmente, o que é? É maior que 10, tá ok? Portanto, vou aqui circular as respostas que vocês bem já indicaram para a gente. Tá okay? E lembrando que essa ideia da inversão nada mais é do que... Não, pode até deixar lá, diretor, para poder facilitar para os alunos. Legal. Qual que é essa ideia da inversão que o Osmar fala? Observe que a primeira fração ali, 9/5, estou multiplicando ela inteira pelo denominador da segunda. Isso. Certo? E depois eu pego a segunda fração, que é 2/7, e multiplico tanto o numerador quanto o denominador pelo
denominador da anterior. Então, é isso que você chama de inversão, né? É isso aí. Só para poder clarear um pouquinho para os alunos. Obrigada, diretor. Beleza, então. Tá ok? Vamos lá na sequência, próxima atividade, tá? Vai aparecer aí. Na atividade 3. Ok, legal. Tá? É uma atividade do Saresp. Considere as retas numéricas abaixo. Múltipla escolha, né? Então, aparecem 4 alternativas aí. Aparece aí do lado esquerdo do vídeo as retas, né, e as frações correspondentes a cada uma delas, e aí é só para vocês fazerem as comparações e marcarem qual alternativa é verdadeira. Beleza? Página 55 do caderno Aprender Sempre. Tá ok? 2 minutinhos a gente já retorna. Até já. Olha, Osmar, Diga. entre as respostas aqui que a gente tem, tanto do pessoal da capital quanto do interior, Opa. a alternativa C é a resposta correta. E Vamos. aí? Pronto. Curta Beleza. e grossa. Beleza. Alternativa C, 5 décimos maior que 2 quintos. É isso? Subi a resposta aqui, ó, já assinalei para vocês, nosso diretor vai colocar na tela. Pronto. É realmente a alternativa C. Tudo bem? Se a gente for fazer as comparações aqui, aí você pode fazer da forma que você achar adequado. Vamos pegar, por exemplo, esses 7 décimos e esses 3 quartos. 7 décimos, ó, eu vou lá na fração que tem denominador 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 décimos está aqui, ó. Então, estou assinalando em vermelho. Se a gente comparar lá com os 3 quartos, olha o que acontece, né? Está muito pertinho, tá? Mas, na realidade, ele não é maior, não. Ele é menor. E aí, professor, mas parece e tal. Não, parece em matemática não existe, tá? Na dúvida, o que você faz lá? Faz o processo do decimal ou trabalha, não é, com a equivalência de frações, e aí, naturalmente, você vai fazer a comparação delas. Tudo bem? É essa a ideia. E fazendo o mesmo processo para todas as outras, a gente chega à conclusão, né? Que aqui, ó, os 5 décimos, cadê os 5 décimos? Deixa eu limpar para vocês aqui. Apagar tudo. 5 décimos. 5 décimos está aqui, ó. 0, 1, 2, 3 décimos, 4, 5 décimos. Olha lá, ó, 5 décimos está... 5 décimos está aqui, tá? E aí a gente está comparando com 2 quintos, não é? 2 quintos, a gente vai aqui, ó, 1 quinto, 2 quintos, tá? E aí o que acontece, ó? O que acontece? Você vai perceber que realmente os 5 décimos, ele é maior, né? Ele está depois, né, na reta numérica, se a gente comparar só as duas. Portanto, a opção correta, a opção verdadeira é a alternativa C. E, naturalmente, se você tiver alguma dúvida, você pode fazer as comparações também, sem muitos problemas. Certo? Tranquilinha. Beleza? Vamos para a próxima atividade? Vamos nessa. Tá? Ordenação de frações, essa é tranquilinha.
também, tá ok? Abaixo, cada uma das figuras está dividida em partes iguais. Tá? É só observar bem bonitinho, com calma. Aí vem a pergunta que a gente está aqui. Ó. Em quais dessas figuras a parte, tá? E a gente tem que pensar na definição de fração, a parte colorida representa a mesma parte do inteiro. Tá, ok? Então, a gente tem duas palavras-chave aqui. Ó, a parte e o inteiro. Ora, se você entender esse conceito aí, com muita facilidade, a gente resolve 2 minutinhos. Beleza? Fechou. Já volta. Osmar, Eu. tem unanimidade dessa vez não, colega. Jura? Não, não, não. Ó, o aluno Lucas Luiz, da professora Adriana, disse que é a letra C. A Mariana, da professora Valdilena, disse que é a letra A. A Alice, do 6º A, da Escola Basílio Bosniak, de Carapicuíba, disse que é a letra A. E a Maria Eugênia Martins, do professor Geildo, desculpa se eu li errado, tá, Pro? Falou também que é a letra A. Então, tem uma variação aí entre C e A. Olha, eu descreveria a forma fracionária delas. Então, aqui ó, a gente tem quantas partes coloridas? 2 partes coloridas, de quantas, e quantas em branco aqui? Temos 2 de 2, concorda? Tá? Essa não é a representação fracionária, pelo amor de Deus. Tá bom? Tá? A representação fracionária é 2/4, tudo bem? Só que a gente está voltando na parte colorida e na parte do inteiro. Beleza? Tá ok? Então, temos 2 partes coloridas e duas brancas. Aqui a gente tem o quê? Ó, 4 partes mais escuras, não é isso? De 4 partes em branco. Ok? Aqui a gente tem 4 partes em quantas? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4 em 16. Tá? E aqui, na realidade, a gente tem quantas? Tem 2 em 6. Concorda? Sim. Tá? Partindo desse princípio, a parte colorida representa a mesma parte do inteiro. Realmente, a letra A, as figuras 1 e 2. Lembrando que essa atividade está lá na página 55 e 56 do material Aprender Sempre. Beleza? Tranquilo. Tá? Vamos finalizar. Vamos Última nessa. atividade. Ordenando frações. Atividade. Um casal tem o seguinte diálogo. Só vou lhe dar 4/10 do meu 13º salário para as compras de Natal. Acho que diz o marido. E a esposa diz o seguinte, nada disso, eu quero 6/5 desse dinheiro. Assinale a opção que conclui corretamente a discussão do casal. Na letra A, essa discussão não é necessária, pois as quantias são iguais. Tá? Na letra B,
ele está com a razão, pois ela quer muito mais dinheiro do que ele ofereceu. E na letra C, ela está com a razão, pois ele está oferecendo muito pouco dinheiro. Na letra D, essa discussão é inútil, pois ela está pedindo uma quantia inferior à que ele está oferecendo. Um minutinho, a gente já retorna, essa é tranquila. Osmar, Oi. letra A é a assim, unanimidade de todos os alunos. Legal. Tá? Vamos comparar então, Ale? Terminou? Ah, e detalhe, peraí, não. 4 décimos. Oi. Peraí, deixa eu falar um negócio. Diga. O aluno Renato, do 6º A, Ah. aluno do professor Walter, ele disse que parece os pais dele fazendo a discussão sobre a questão da grana. Gostei dessa. Ai, que legal, tá bom? Aqui, o que eu faria? Eu acho que eu simplificaria, tá? Então, por 2 e por 2. Então, na prática, temos aqui, ó, temos 2 quintos. Olha como vai ficar fácil. Aqui eu vou simplificar por 3, né? Vou simplificar por 3, já que a ideia da aula de hoje é achar frações equivalentes, né? Isso. Então, eu tenho 2, e aí 15 dividido por 3 dá quanto? 5, não é isso? Exato. Então, ó, temos 2 quintos, e 2 quintos, tá? Realmente é uma discussão inútil, tá? Porque os valores são iguais, tá? Eu me despeço dessa aula, agradeço a participação de todos, pessoal, os professores, né? Dos nossos estudantes, e eu fico por aqui. Né? Ale, muito obrigado. Valeu, Osmar, valeu, alunos. Vai aparecer o QR Code, o link para vocês. Deixem a opinião de vocês a respeito e até a próxima aula. É isso aí. Obrigado. Até a próxima.